Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ouvir Desvendando a Bateria da Escola de Samba. Quem escreveu? Márcio Coelho e Ana Favaretto. Desvendando a Bateria da Escola de Samba. Bateria e bateria de escola de samba. A bateria é usada em grupos de pop rock, MPB, música popular brasileira, jazz, samba, axé, e em outros gêneros musicais, é um instrumento no qual o instrumentista toca com as duas mãos e os dois pés. Como você pode ver, este tipo de bateria é formado por bumbo, caixa, surdo, chimbal, tom-toms e prato. Devido à grande diversidade de sons proporcionada pela bateria, o baterista pode fazer acompanhamentos rítmicos, para os quais seriam necessários vários músicos, percussionistas, tocando instrumentos diferentes. Por exemplo, podemos ter uma levada de samba tocada por surdo, tamborim, chocalho, caixa, etc., como em uma bateria de escola de samba. Para isso são necessários vários percussionistas. No entanto, essa mesma levada pode ser tocada por apenas um instrumentista, o baterista. Percussão é o nome dado ao conjunto de instrumentos em que temos de bater com as mãos ou alguma baqueta, raspar, agitar ou friccionar para produzir som, por exemplo, pandeiro, surdo, reco-reco, chocalho, bateria, repinique, conga, atabaque, tamborim, djembe, tantã, etc. Em geral, os instrumentos de percussão não tocam sons, notas musicais, com altura definida, dó, ré, mi, fá, sol, etc. A marimba, o vibrafone e o tímpano, dentre outros, são instrumentos de percussão que tocam notas com altura definida. Diferentemente da bateria dos grupos de música popular citados, a bateria de escola de samba é formada por cerca de 300 instrumentistas, que tocam geralmente surdo, de primeira, segunda e terceira, caixa, repenique, chocalho, tamborim, cuíca, agogô, reco-reco, pandeiro e prato. Porém, a formação de uma bateria de escola de samba pode variar de acordo com seu condutor, chamado mestre da bateria, ou a tradição da escola, por exemplo, o GRES, Estação Primeira de Mangueira, não usa o surdo de segunda. Algumas agremiações optaram por outras transformações na formação de sua bateria, ora acrescentando instrumentos, pandeiro, atabaques, roncares, chequerês, maracas, etc., ora eliminando alguns dos mais tradicionais. Você não acha uma ótima coincidência o regente de uma orquestra sinfônica em geral ser chamado de maestro, mestre em espanhol, e o condutor da bateria de escola de samba também ser conhecido como mestre da bateria? Você sabe por que antes da maioria dos nomes das escolas de samba vêm escritas 4 letrinhas? GRES, GRES. Elas são a abreviatura de Grêmio Recreativo Escola de Samba. E por que esses grupos são chamados escolas de samba e não blocos de samba, por exemplo? A primeira escola de samba, a Deixa Falar, criada no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, funcionava perto de uma escola normal. Era assim que se chamavam naquela época as escolas que formavam professores primários. Então, seus fundadores decidiram chamar sua festiva agremiação de escola de samba, ou seja, um lugar onde se aprendia e se ensinava samba. Os instrumentos. Agora você vai conhecer os instrumentos mais utilizados nas baterias das escolas de samba. Usaremos como base a bateria do GRES acadêmico do Grande Rio. Surdo,
caixa, repenique ou repique, tamborim, agogô, cuíca, chocalho. Surdo, instrumento cilíndrico grande tocado por uma baqueta de madeira grossa, que tem sua extremidade no formato de uma bola de tênis. A mão que não segura a baqueta serve de abafador para a vibração da pele do surdo. Existem 3 tipos de surdo. Surdo de primeira. É o maior de todos os surdos e serve de base para o andamento do ritmo tocado pela bateria. Não é raro ver um surdo de primeira junto ao puxador do samba. Ele tem a afinação mais aguda, som mais fino, dos 3 surdos e marca o segundo pulso do compasso binário do samba. Surdo de segunda. É um pouco menor do que o surdo de primeira e lhe serve de resposta, isto é, o surdo de primeira toca no segundo pulso e o de segunda toca no primeiro pulso. Quando o surdo de primeira não está sendo tocado, o de segunda serve de base rítmica para a bateria. Surdo de terceira. Dos 3 tipos de surdo, o de terceira é o que toca mais livremente. Sua função é dar mais balanço ao toque de base dos surdos de primeira e de segunda. Quando você vira um instrumentista tocando surdo e movimentando muito as 2 mãos, tenha certeza de que está vendo um surdo de terceira sendo tocado. Repenique. Instrumento que tem o mesmo formato do surdo, porém seu tamanho é aproximadamente metade dele, e seu som é muito mais agudo. Além da função de conduzir o ritmo do samba, o repenique, solo ou em conjunto, é muito utilizado nas famosas paradinhas que as baterias fazem na avenida, para delírio dos espectadores. A mão que não segura a baqueta é também muito importante para tocá-lo. Caixa. Tem aproximadamente a metade da altura do repenique, mas seu diâmetro é 50% maior. Sua particularidade é ser tocada por 2 baquetas, de madeira, e ter em sua pele inferior alguns fios de arame, chamados esteira, que ao vibrar dão-lhe uma sonoridade especial. É um instrumento de fundamental importância para a condução do ritmo. Quando sua altura é cerca da metade de uma caixa, chama-se tarol. Tamborim. É o menor tambor da bateria, ou seja, o menor instrumento que utiliza pele e baqueta, e o mais agudo desse grupo. É tocado por uma baqueta de ponta única ou múltipla, e com os dedos da mão que o segura, abafa os ataques das baquetas. É o instrumento com maior riqueza rítmica. Enquanto surdos, caixas e outros instrumentos fazem um desenho rítmico contínuo, os tamborins fazem recortes rítmicos encantadores. Agogô. Instrumento composto por 2 campanas, ou seja, 2 objetos de metal parecidos com um sino, ligados por uma haste também de metal. É tocado com uma baqueta de madeira ou vareta de ferro. O som de uma campana é mais agudo do que o da outra. Existem agogôs com 2, 3, 4 ou 5 campanas. O mais comum utiliza apenas 2. Cuíca. Tem o mesmo formato dos tambores, mas é tocada de uma maneira muito particular. No seu interior existe uma vareta de bambu fixada no centro da pele. Essa vareta é friccionada com um pedaço de pano umedecido, segurado por uma das mãos. O som varia pelo contato da outra mão com a parte exterior da pele. Certamente é o instrumento mais expressivo da bateria. Chocalho. Há inúmeros tipos de chocalhos: roncar, ganzá, maraca, infantil, etc. As baterias das escolas de samba usam diversos tipos deles.
Este que apresentamos produz um som muito intenso, pois é formado por várias fileiras de platinelas, pequenas chapas redondas de metal com um furo no centro. Tem grande valor na condução do samba-enredo e muitas vezes é utilizado para dar realce ao refrão. Estrutura da bateria. Veja o infográfico que mostra a estrutura da bateria do GRES Acadêmicos do Grande Rio, utilizada no desfile de 2011. Podemos comparar essa estrutura com a de uma orquestra sinfônica, pois há um regente, o mestre da bateria, e a bateria é dividida por naipes, grupos de instrumentos musicais, chocalhos, cuícas, agogôs, tamborins, caixas, repeniques e surdos, assim como a orquestra é dividida em cordas, metais, madeiras e percussão. Para interagir com essa bateria, acesse o site www.ig.com.br e no link de busca pesquise por Como funciona a bateria da Grande Rio, ou se preferir, use o link direto. Faça seu próprio arranjo, crie sua bateria virtual. Boa batucada! Compare no infográfico a estrutura da Orquestra Sinfônica com a bateria do GRES Acadêmico do Grande Rio, apresentado ao lado. Orquestra é um conjunto de músicos, então podemos dizer que a bateria da escola de samba é uma orquestra de percussionistas.